ele acaba puxando a cultura da empresa e levando para os colaboradores, também comercialmente também, né? Vira um modelo desse tipo. O que significa, né? O founder Google. Mas eu queria trazer algumas coisas, porque assim, muita gente quer saber sobre ferramenta. Isso me incomoda um pouco, porque você precisa saber qual problema você quer resolver e você busca ferramenta. Mas algumas em especial, algumas técnicas ajudam nisso. Então essa ferramenta aqui vale a pena demonstrar e vale a pena quem não conhece conhecer. O Notebook ele é uma ferramenta do Google que basicamente o que o Google fez? Ele criou um conceito chamado SLM. Tem muita gente começando a fazer isso. Basicamente você pega tudo que tem do LLM, do ChatGPT e põe num escopo pequeno. E o Google levou esse nome de Notebook LLM exatamente por isso. Porque você põe a sua base de conhecimento e daí. Então assim, sei lá, licitação que você vai participar, você coloca aí e fala qual é o prazo do projeto, qual é o custo, ele já vai buscando para você. Eu uso muito de forma estratégica, por isso que eu queria comentar. O que eu faço? Eu gosto de pegar a divulgação de resultado, porque ele funciona com vídeo também. Então eu gosto de pegar a divulgação de resultado de empresas que são meus concorrentes, mas claro, muito maiores, capital aberto, coloco aqui e vou conversar para entender qual caminho que sempre está indo. A CIT está fazendo o quê? E a Stephanie, como é que eles estão lidando com a IA? E aí eu vou pegando, e a Tata? Como é que está a Índia? Como é que tá? Então isso me ajuda muito nessa questão de conceito. Então quando eu falei da IA de forma estratégica, eu queria começar com isso, porque isso ajuda a sair do zero. Falar assim, eu preciso saber como está. Então você tem, de forma pública, inúmeras informações, quer seja o release inteiro ou o vídeo de apresentação dos resultados, e essa ferramenta ajuda para você poder conversar. Sem contar que quando eu preciso fazer alguma coisa, hoje em dia eu não ouço mais podcast. Eu jogo alguma informação interessante, alguma entrevista. A última que eu peguei, a entrevista do Satya Nadella, essa vale muito a pena pegar. Foi uma hora e meia com ele, na qual ele fala que o modelo de desenvolvimento de software vai desaparecer, o SaaS vai morrer. Ele fala. É maravilhoso. É fantástico, é fantástico. Por quê? Porque todo sistema cada vez mais vai ser base de dados e a gente vai falar de fluxo. Cada vez mais esse é o caminho. Eu peguei isso, fiz isso virar um podcast com essa ferramenta, ele faz, virar em áudio. E fui fazer o exercício ouvindo exatamente um resumo do Satya Nadella. Eu tenho uma dúvida. Esse conteúdo, você fala, eu jogo, é do próprio Google? Ou você pegou do YouTube, por pega exemplo? fora do YouTube, um PDF, e aí joga nessa ferramenta. Essa ferramenta é do Google. Tá. Aí se você tiver 30 anos de pesquisa em PDF, você pode jogar nessa ferramenta e como é que isso é contabilizado? Aí vem o cuidado. Como ela é gratuita, a ferramenta é gratuita. Eu ia chegar lá. O produto é você. Eu ia chegar lá, porque lá na empresa a gente criou exatamente isso. Então a gente hoje tem para agro, tem para financeira, tem para vários, e é privado, com 3 camadas de segurança, multi-LLM, então você diria que a diferença é essa. Então bom saber, quem quiser privado, fala com a Fernanda, já aproveita. Isso é interessante. Eu não aqui, conhecia. Aqui é aberto, é totalmente aberto. O Google até lançou agora o Notebook LM Plus, mas está em beta, e dizem que aí eles querem criar a camada de segurança e fechar. Mas até que ponto Mas a ideia, eu gosto de lidar com isso só com informação que está pública. É vídeo do YouTube, é podcast, Porque às vezes eu quero fazer uma pesquisa sobre um tema e eu acho tanta coisa, agora com IA, então eu acho tanta coisa, aí eu jogo lá para entender qual desses é mais interessante, aí eu vejo o vídeo completo. Então, antigamente eu tinha que ver 5, 6 vídeos, ler papers e mais papers, e aqui você usa para poder resumir. Outra dica que eu gosto de dar é que eu formei um conselho para mim, isso com o ChatGPT. O que acontece? Em determinados temas, eu gosto de seguir a visão de algumas pessoas. Então o que eu fiz? Eu usei o ChatGPT e estabeleci um conselho com essas pessoas para cada cargo, para cada coisa que eu... Vamos adicionar isso no grupo também, pô. Você pode adicionar. Então o que eu fiz? Eu peguei o da Mondaram para finanças, ranchado para liderança, tecnologia. Olha pra você ver, eu sou o cara do open source, sempre atuei com isso, mas para mim a maior referência é o Bill Gates, que é o cara que soube pegar tecnologia com negócio, fazer disso dinheiro. E vendas, o cara que sabe capilaridade, sabe como vender. Marketing não tem como ser diferente, falar do Kotler. Inovação, eu gosto do Christensen porque ele tem a visão da inovação incremental, que eu gosto muito dessa visão. Você não precisa toda hora fazer disrupção. E o Arnold Hax, ele é do MIT, ele é do Delta Model, que é bem legal. Então ele estabelece modelos de estratégia para... Já vai lá para rolar. E meu time. Ele vai vir no Ventex Day? Põe no grupo também. Já põe. Mas por que eu estou falando
disso. Aí eu mostrei aqui um exemplo do prompt, porque a gente fala muito de IA, ChatGPT e tal. Isso aqui eu criei um prompt reaproveitável para eu poder conversar com esses caras. Então eu levo um problema, uma ideia, e aí eles me dão dicas do que eu posso fazer seguindo a lógica de cada um deles. O que eu coloquei aqui nesse prompt? Eu vou até estratificar ele, que é o seguinte aqui, ó. Eu coloquei um contexto e aqui o melhor jeito para mim de falar de engenharia de prompt é mostrar a aplicação. Porque a engenharia de prompt basicamente é você direcionar até onde vai a informação. Então imagina que tem todas as informações do mundo. Lembra da matriz do segundo grau lá? Então todas as informações do mundo estão na matriz. Você vai pegar e falar assim, eu quero que você vá nesse cantinho aqui para achar. Então você diminui o contexto, fica mais fácil para poder achar para que lado vai. Então sempre que tiver... E é importante aqui dizer sobre qual assunto eu quero que cada um... Fazer uma pergunta para o ChatGPT sobre Albert Einstein. Aí ele vai buscar o Albert Einstein e vai ver o que tem perto dele, físico, inteligente. É por isso que, por exemplo, o ChatGPT é péssimo com números. Porque você fala do número 10, o que tem perto do número 10? Zilhões de coisas, então ele vai errar. Então o contexto é extremamente importante. O segundo, eu gosto muito de criar prompts que eu posso reutilizar. Que enquanto vai conversando eu vou aprendendo. Então eu usei termos no Gerúndio. Sempre que eu fizer, toda vez que eu estiver perguntando, eu usei termos para que eu possa voltar várias vezes nesse prompt e fazer reuso dele. Logo depois, logo depois eu coloquei um pouquinho mais de detalhamento e eu criei o termo bonitinho é guarda-reio, mas é basicamente, ó, não foge daqui, não foge dali. Por quê? Porque senão ele começa a ir longe demais e buscar informação de outras pessoas. E eu não quero, eu quero falar exatamente só com eles. Então eu falei, foque em usar somente as informações das literaturas destes profissionais. Usa uma linguagem direta, eu não aguento aquele papo de GPT, aquele negócio daquele tamanho. Então eu coloco, usa uma linguagem direta e clara, é muito importante que você facilite. E tem um ponto muito importante, ouvir os dois lados, ponto negativo e positivo. Porque o GPT, ele tem positividade tóxica. Ele vai sempre trazer para você, que bom essa sua ideia de mudar totalmente seu negócio, isso vai dar muito certo, sabe? Então, é legal ouvir o negativo, porque a gente está falando de uma máquina, então é importante você entender que ela vai bater de um lado ou de outro. Então, ao ouvir o ponto negativo, eu também olho e falo, caramba, eu acho que essa ideia é realmente ruim, porque ela não tem nada a ver com o que eu acredito no conceito para inovação, por exemplo. Então, ajuda muito nisso, e aí eu queria, em cima disso, isso aqui é outro caso, mostrar um exemplo, eu deixei, que é desafio com gestão de pessoas. Então, é uma das empresas, comentaram que tinha defasagem de conhecimento e dificuldade com postura ética. Queria fomentar a postura ética, não dificuldade. E aí, a gente está vivendo no mercado uma mudança rápida e essa empresa precisa consolidar e expandir. Vejam que legal, é o mesmo prompt, tá? Esse mega board, vai mostrar, eu criei como GPT customizado. Qualquer um com assinatura consegue fazer isso, tá? A gente cria e estabelece, por exemplo, eu tenho para mim, é só aqui em criar o GPT, vocês conseguem configurar o que você quer de forma reaproveitável. Eu tenho para mim para me ajudar a escrever. Não que ele escreva para mim, mas eu gosto de escrever e falar assim, como o Henrique falaria sobre esse assunto? E aí ele fala e isso é fenomenal. O que eu fiz para isso? Exportei tudo que eu já escrevi no LinkedIn, exportei em TXT, tá? Tem que tomar cuidado quando você vai usar conteúdo, sempre que puder, coloca ou em TXT ou .md, coloca uma forma que seja fácil de ler, porque se você usa PDF ou conteúdos mais difíceis, ele vai passar por mais camadas e ele pode alucinar. Lembre sempre do contexto, eu tenho que facilitar para ele achar para mim. E eu fiz o mega board aqui, que é exatamente esse que a gente está conversando. E aí eu fiz essa pergunta, exatamente em cima desse problema de gestão de pessoas. Veja que legal, o Han Charan, já pararam para pensar na loucura que é isso, né? A gente está dizendo que o Han Charan falou sobre um problema que eu levei para ele de uma empresa. É um privilégio que a gente tem. O Han Charan, ele falou, ó, desenvolve uma liderança meritocrática orientada por resultados, cria uma cultura de aprendizado contínuo e ética, tenha rituais de alinhamentos constantes. Vou um pouquinho mais para frente, o Christensen, ele falou de aprendizado modular e de tudo isso aqui eu achei do mais especial. Ele falou de microcertificações, é algo extremamente atual. O Christensen já faleceu, mas é algo extremamente atual que a máquina conseguiu entender o conceito de algo atual com o que o Christensen escreveu. Então essa
esse casamento fica muito poderoso. Aí ele fala, contrate e desenvolva pelo pessoal, pelo potencial, não apenas experiência, e teste modelos de trabalhos flexíveis. O Damondaran, cada contratação e treinamento deve gerar ROI, é como se for falando. Sabe, ó, é o seguinte, tem que gerar ROI, senão não importa, senão não tem o que fazer. Expanda com base na força do time os impactos financeiros e não financeiros. Tem que pensar, bonificação, tem que atrelar sempre ao desempenho. Sobre a estratégia, matriz delta. Define a expansão baseada na liderança de produto, intimidade com o cliente e eficiência operacional. Isso é extremamente atual e a gente está falando de literatura já ali 2020, 2019. Então, essa possibilidade, quando você cria dessa forma, ele estabelece para que você possa levar para o mundo atual. Então, é como se realmente essas pessoas estivessem dando dica para um desafio de gestão de pessoas em uma empresa sua, sabe? E aí ele até fala, né, desenvolver um pipeline de talentos, porque o crescimento da empresa não pode depender de contratação e tal. Tio Bill, ele manda automatizar o que é repetitivo. Eu imagino ele falando isso. Usar a tecnologia para treinar e avaliar performance e manter um banco de dados sobre o desempenho da equipe. Olha que legal. People Analytics na veia, o Bill Gates falando a respeito. O Kotler fala de campanha interna para reforçar. Veja que é alguém de marketing falando de como vender a ideia dos treinamentos, da gestão de pessoas dentro da própria empresa. Comunicar a visão da empresa usando o storytelling para poder engajar. E veja que eu acho que é bem legal, que especialmente o Kotler, ele fala do risco, que se a comunicação for meio desconectada com a realidade, vai gerar cinismo interno. Isso acontece muito com RH. Vou trazer um treinamento sobre tal coisa, galera. Lá vem mais um treinamento. Então assim, me chama muita atenção esse viés, né? Lembra que eu falei para ele ser prático? Ele já deu o próximo passo, direto e reto, tá vendo? Mapeie suas lideranças, implemente um programa de capacitação, revise a cultura, invista em tecnologia para eficiência e estabeleça um plano de expansão. É isso. Quando eu falei de ser fácil, é exatamente isso. A gente precisa. E falei de ser fácil e de expandir o que a gente tem de conhecimento. Né? A gente precisa ter conhecimento. Eu estava ali no concorrente, ele vai fazer. Mas se eu falar assim, faça uma SWOT dos meus concorrentes, ela vai vir muito melhor. Então, pensando nessa visão de contexto, o que a gente tem de conhecimento é muito útil para a gente direcionar cada vez mais a máquina para ela fazer o que for necessário. Bom, deixa eu ir para um que foi MIT e Harvard em cima da BCG. Eles mapearam 758 consultores, na época usando o GPT-4, e avaliaram o impacto das tarefas, do uso desse estudo nele. Então teve consultor que usou e consultor que não usou. Eu adoro teste AB, então eu achei esse estudo fantástico. Ele demonstrou que a IA ela pode ser benéfica em algumas etapas, porém prejudicial em outras. Eles entenderam e chamaram de fronteira tecnológica irregular. Há uma fronteira clara aonde a IA funciona e onde a IA não funciona, porém essa fronteira não é linear, ela vai variando para cada caso. Basicamente, para a gente sumarizar, tarefa de geração de ideia, redação, persuasão aumentou 40% em qualidade, produtividade em 12% e velocidade em 25%. Tarefas complexas, resolução de problemas de negócios, que exigem análise mais profunda de dados e informações, ela reduziu a taxa de precisão em 19%. Então esse é Claro que esse estudo é bem completo, e aí depois eu vou mandar o material, tem a fonte do estudo inteiro, mas eu quis trazer principalmente esses dois pontos, porque assim, primeiro, eu não sou daquelas pessoas que acreditam que a IA vai substituir o ser humano. Isso nunca vai acontecer. A IA vai substituir tarefa repetitiva. A gente gasta 3 horas, esse estudo é de Stanford, é bem recente, a gente gasta 3 horas por dia em tarefas digitais. A gente, empresários e trabalhadores, todas as empresas têm 3 horas por dia em tarefas digitais, que podem e devem ser automatizadas. Essas horas vão desaparecer. Essas horas realmente vão desaparecer. E aí novas habilidades, novas tarefas vão melhorar. Eu sempre acreditei que a tecnologia nos faz dar um passo a mais para o futuro, da gente poder fazer o que a gente não fazia antes. Desde lá da carroça, não existia mecânica, não existia borracheiro. Então, por aí a gente vai vendo essas evoluções. Então, é legal a gente ver sempre estudos que consigam trazer essa visão. Esse estudo faz parte de um livro que para mim foi um dos melhores livros sobre IA que eu li, que é um livro que não foi escrito por um profissional de tecnologia. E talvez por isso eu tenha gostado tanto. O livro se chama Co-Intelligence, é do Ethan Mollick.
Felizmente ainda não tem ele em português, mas acho que é uma questão de tempo, o livro está crescendo, porque esse cara tem uma newsletter fantástica sobre IA, e aí ele decidiu escrever um livro compilando tudo isso. Pode falar. Intelligence. O nome é fantástico. Ethan Mollick, E-T-H-A, em português M-O-L-L-I-C-K. Ele é um professor de administração. E ele, como professor de administração, comenta, esse estudo tá no livro dele. E vale muito a pena a gente começar a entender como que pode... foi ele que falou sobre essa questão de aumento de capacidade, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Então eu gosto muito de leituras desse tipo, que me faz olhar para a ferramenta que está ali disponível e usar ela de uma forma diferente, como eu comentei a questão do conselho. Converso muito com os meus amiguinhos ali, Charanda, Monarã, e por aí vai. O tempo inteiro, e aí a gente tem, né, o ChatGPT, o Gemini, todas elas. E segundo, todo dia alguém me pergunta, tem uma IA para tal coisa? Tem não sei o quê? Esse site aqui, ó, There is an AI for that. Esse site, ele tem catalogados 28.800 ferramentas de IA. Por que eu gosto de trazer isso? Para encerrar o papo de ferramenta. A gente não tem que ficar falando sobre ferramenta. Porque ferramenta, você entra num catálogo e pega. A gente tem que entender qual problema a gente quer resolver. E aí a gente vai olhar e às vezes esse problema, você resolve com a planilha. Às vezes esse problema você resolve só com o ChatGPT, só com a primeira. E tentar catalogar a IA é um grande problema, porque a gente não vai conseguir. Você vai ter ferramentas. E na hora que você olhar e falar assim, nossa, mas eu pensei em tal coisa, já tem outros 10, 3 de crianças de 12 anos de Singapura que fizeram, sabe, você vai ter isso o tempo inteiro. Então, entra nesse site, procura alguma coisa, vê algo legal, mas principalmente vê como se resolve um problema com IA. Aí a gente está falando de caminhos.